Meu querido, live de número 147, acumulando graça. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3:17 e vamos ver se você está vivendo da maneira como o apóstolo Paulo vivia, acumulando graça, ou se você está precisando de intervenções temporárias da graça de Deus para sobreviver. Apocalipse 3, verso 17. Verso para a nossa época, Jesus falando sobre o período que nós estamos vivendo, que a igreja está vivendo agora, né? Antes da volta de Jesus, antes do arrebatamento da igreja. Dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Então, Latmani, no livro 12 Cestos Cheios, volume 2, capítulo 6, graça reservada e graça temporária, ele explica uma coisa muito interessante a respeito da graça. A graça é algo que você pode ir acumulando se você viver como, por exemplo, como o apóstolo Paulo viveu. Mas se você não viver dessa maneira, essa pobreza que permeia a igreja no tempo do fim, né, que na análise profunda dele não era uma pobreza temporária. Não é que aconteceu um problema e o cara ficou pobre alguns anos. Ele falou, é uma pobreza contínua, é uma pobreza para sempre. Era uma pobreza sem jeito, né? E infelizmente muitos irmãos estão vivendo um cristianismo assim, pobre, né? Um cristianismo sem revelação, um cristianismo em que as pessoas pensam que porque tem um pouco de dinheiro, porque tem um pouco de sabedoria, porque Deus deu algumas graças lá, já é o suficiente. Nós já estamos com Deus, é só esperar o arrebatamento aqui, assistindo o meu domingão do Faustão aqui, né? Comendo tudo que eu quero de qualquer jeito, né? E eu vou na igreja lá, aguentar aquele chato lá que fica pregando, mas, né? É o preço, né? Acha que vai ser arrebatado? Não vai, irmão. Não pague para ver, né? Se humilhe na presença de Deus, peça sabedoria para Deus, peça a verdade para Deus, né? A igreja de hoje é uma igreja pobre, e a igreja pobre, no dizer do Latmani, que nós concordamos, ela age como aqueles de Mateus 17, né? Que não conseguiram, que era a maioria, G9, né? 9 de 12, não conseguiam expulsar o demônio da criança que estava lá com epilepsia, lá, com o demônio caía no fogo, aquela coisa toda. Não conseguia funcionar como crente, como cristão. Então Jesus chamou-os de incrédulos e perversos e falou, vocês não têm um grão de mostarda de fé, vocês precisam fazer oração e jejum para tirar de vocês a incredulidade e a perversidade, não é dos outros. Vocês não expulsam os demônios é porque o problema está em vocês, o defeito está em vocês. Então, essas pessoas vivem a tal da graça temporária, né? Graça acumulada, graça reservada, graça contínua é o que o apóstolo Paulo fazia. O apóstolo Paulo saiu para fazer o que Deus mandou ele fazer, cumprir a missão, fazer a tarefa e não pecava. Um cristão não peca. Você fala, mas eu pequei. A Bíblia fala, se pecar não querendo pecar, conserta, né? E continue a não pecar. Mas hoje em dia não, hoje as pessoas pecam e falam, não, mas eu corrijo logo para depois eu poder ir para a igreja tomar a Santa Ceia. Faz favor, né? Vamos parar de brincar com o evangelho, né? Nós cristãos temos que entender o seguinte, Jesus é a solução para o pecado. Se eu me entreguei totalmente a Ele, se eu vivo a palavra, se eu busco a Ele diariamente, não tem lugar para pecado. Se estou pecando, eu preciso aperfeiçoar a minha maneira de viver o cristianismo. Então, Paulo não pecava, Paulo não dava lado para derrota, não aceitava derrota de jeito nenhum. Em fazer o que Deus mandou, ele fazia qualquer esforço, qualquer coisa. Ele não foi preso de cadeia em cadeia pregando para os reis. Então, ele abriu mão da sua vida, do seu nome, da sua riqueza, possivelmente de uma mulher que ele tinha lá no passado. Ele abriu mão de tudo. Para quê? Para viver a mensagem que Deus tinha para ele, para cumprir a carreira que lhe estava proposta, Atos 20, 24. Então, quando ele fez isso,
ele recebeu graça de Deus, e em fazendo isso todos os dias, buscando isso todos os dias, foi se enchendo da graça, e ele se tornou um cristão cheio da graça, né? Um cristão que a opinião dele era a mesma do Espírito Santo. Leia lá em 1 Coríntios 7 e pare de interpretar a Bíblia da sua maneira, da sua cabeça. Tem 3 lugares ali que o apóstolo Paulo dá a sua opinião. Por que ele dá a sua opinião? Porque era a mesma opinião do Espírito Santo, e por isso que Deus deixou grafar na Bíblia. Não é porque alguém grafou errado, não, porque grafou contra a vontade de Deus. É Bíblia porque era certo e porque era o que Deus pensa. Porque Paulo, de tanto andar com Deus, ele não precisava receber uma mensagem, não precisava receber uma coisa de Deus para agir em nome de Jesus, para falar o que era. Ele tinha graça reservada, graça acumulada. Nós podemos escolher viver como pobres espirituais, cheio de crises, cheio de tempos em tempos, precisando de socorro dos outros, fazer oração, jejum, pelo amor de Deus, eu não sei o que está acontecendo. Então, esse é um jeito. Esse é o jeito da maioria das denominações. Esse é o jeito de ser católico, de ser protestante na maioria das vezes. Mas se você quer viver como os cristãos vivem, no modelo aprovado de igreja por Jesus Cristo, eles vão acumulando graça. Eles vão todos os dias recebendo mais graça de Deus. Quando surge a situação, o problema, ele já tem a graça, ele já tem a resposta, ele já tem a solução de Deus, porque todos os dias ele busca Deus, que nem o apóstolo Paulo fez, e cumpriu a sua carreira. Eu não quero cumprir a carreira, não. Então, quando eu falar sobre trevas exteriores, né? Aqueles que não entram no reino porque não cumpriram a sua carreira, aqueles que não foram arrebatados, quando eu falar disso, e tem alguns vídeos aí que eu já falei, vai lá e veja se é bom para você, se você vai querer encarar aí de 0 a 1000 anos aí num sofrimento, né? Entenda a Bíblia como ela é, meu querido. Não vá atrás de conversa de ninguém. Você tem o Espírito, você tem a palavra. Busque a Deus de verdade, que Ele te mostre o que está escrito na Bíblia. E você, entendendo a Bíblia, viva pela Bíblia, para que Deus possa cumprir todas as suas promessas. Senão você vai ser mais um iludido, né? Que quando passar para o lado de lá, quando fechar os olhos aqui, abrir os olhos do lado de lá, vai se surpreender e vai se assustar. Vai falar: meu Deus, aquele chato daquele Cássio lá falava a verdade, agora olha a situação que eu estou. Pensei que ia ter um monte de anjo aqui me recebendo, os espíritos aí falam que é a família que vai receber, que é outra mentira, né? Mas na verdade estou numa situação muito difícil, né? Deus te abençoe em nome de Jesus. Quartas-feiras, se gostou, dê um like, se não gostou, não tem problema.